Olá pessoal, nos vídeos anteriores revisamos potenciação, tá? Fizemos primeiro essa leva de exercícios, depois fizemos essa outra e para finalizar a compreensão vamos fazer essa terceira, tá? Vamos lá, menos 3 quartos elevado a 2. A gente aprendeu que deve repetir a base, menos 3 quartos, a base é tudo que está aqui dentro do parênteses. Vai repetir a base quantas vezes? 2 vezes. O expoente indica quantas vezes repetimos a base, certo? E na multiplicação de frações, menos 3 vezes menos 3 dá 9, 4 vezes 4 dá 16. Dúvidas nisso? Poste aí nos comentários, tá? Menos 3 quartos elevado a 1. Menos 3 quartos. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, certo? Vimos isso aqui na aula anterior. Ó. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Menos 3 quartos elevado a 1 é menos 3 quartos. Ainda na aula anterior, a gente até já resolveu esse. Menos 3 quartos elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Também da aula anterior, ó. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Claro, esse número não pode ser 0. É qualquer número exceto 0. Beleza? E o que é que a gente faz agora quando é menos 3 quartos elevado a menos 1? Ora, pelo que vimos na aula anterior, é só dividir isso aqui pela base, que é menos 3 quartos. Bom, tudo bem? Divide pela base. Gente, essa divisão de 1 por menos 3 quartos, vou fazer aqui, tá? Aqui, ó. 1 dividido por menos 3 quartos. A gente aprendeu que repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. O 4 vai para cima, o menos 3 vai para baixo. Podia deixar o menos com o 4, tá? Não tem problema ele ficar em cima ou embaixo, o sinal de menos. Repetindo, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. O 4 estava embaixo, foi para cima. O menos 3 estava em cima, foi para baixo. Isso ficou 4 sobre menos 3, que é a mesma coisa que menos 4 sobre 3, tá? Tanto faz o sinal de menos estar embaixo ou em cima. Beleza? Então, menos 3 quartos elevado a menos 1 dá menos 4 sobre 3. O que é que eu quero dizer com isso? Observa para a gente ir de maneira prática na próxima. Olha esses dois resultados. Menos 3 quartos elevado a 1 deu menos 3 quartos. Menos 3 quartos elevado a menos 1, o que aconteceu? Só fez inverter a base. 3 quartos, 4 terços. Certo? Beleza? Entendeu isso? O sinal, o expoente, quando negativo, ele inverte a base. Vamos anotar essa observação? Aqui, ó. Expoente negativo inverte a base. Vamos aplicar isso, tá? Menos 3 quartos elevado a menos 2. O expoente não está negativo? Vamos inverter a base. E aí vai ficar menos 4 sobre 3. Inverti a base, tá bom? O 4 foi para cima, o 3 foi para baixo. Deixei esse sinal de menos em cima mesmo. Poderia ter levado o menos para baixo, não tem problema. O fato é que quando eu inverti a base, esse expoente ficou positivo, certo? E agora, como o expoente é positivo, repetimos a base 2 vezes, menos 4 terços vezes menos 4 terços, que dá 16 nonos. A propósito, olha só, aqui deu 9 sobre 16. Quando era menos 3 quartos elevado a 2, positivo, deu 9 sobre 16. Agora menos 3 quartos elevado a menos 2. Elevado a menos 2. Ao invés de 9 sobre 16, 16 sobre 9. Inverteu o resultado. Beleza? Muito bem, se tiver dúvidas, poste nos comentários, reforçando
Quando o expoente for negativo, inverte a base. Bom, para fechar essa aula, os itens x, y, z é só para a gente ter um gostinho do que vai ser a próxima aula. Vamos lá. 3 elevado a meio, eu vou dizer para vocês que, a propósito, agora olha o expoente. O expoente é meio. A gente já sabe o que acontece quando o expoente é um número natural. É só a gente sair repetindo a base, quantas vezes forem. Vimos o que acontece quando o expoente é um número negativo. A gente inverte a base. Mas quando o expoente é uma fração, como é que eu vou repetir essa base meia vez? Então, cenas do próximo capítulo, tá? Eu vou dizer para vocês que o resultado disso é a raiz quadrada de 3. Como é, professor? Como é que isso aqui vira isso? Vou dizer para vocês e explicar na próxima aula que esse 2 ele fica aqui e esse 1 ele fica aqui, tá? A raiz quadrada ela não precisa aparecer o índice 2. E quando o expoente é 1, também não precisa aparecer. Então, 3 elevado a meio é a raiz quadrada de 3. Da mesma forma, menos 5 elevado a 2 terços, a princípio a gente vai ter o menos 5 a raiz cúbica, esse que está embaixo vira o índice, tá? E esse 2 vem aqui para o expoente. No caso, preciso do parênteses, certo? Deixa eu melhorar aqui. 2. Melhorar ainda mais. 2. Recapitulando. Esse de baixo, o expoente, né? O denominador do expoente vira o índice. E esse 2 aqui passa a ser o expoente ali do que está dentro da raiz. A gente vai chamar isso de radicando, tá? Na próxima aula eu explico melhor. Bom, isso é raiz cúbica de 25, porque menos 5 ao quadrado dá 25, certo? Menos 5 elevado a 2 terços da raiz cúbica de 25. Dúvidas nisso? Você vai dizer, professor, não entendi. Próxima aula eu vou explicar por que quando o expoente é uma fração, a gente vai transformar ele numa raiz. Só para finalizar, o item Z, como é que ficaria? Dê uma pausa e veja se você acertaria pelos exemplos que foram dados. Bom, como o expoente é uma fração, vai virar uma raiz, né? Quem vai ser o índice da raiz? Esse de baixo, tá bom? O de baixo fica sendo o índice da raiz. Então, a raiz quadrada. Quando o índice for 2, não precisa escrever, tá bom? E aqui vai ficar menos 5 elevado a 3. Esse 3 aqui vai virar o expoente do radicando, certo? Então, isso é raiz quadrada, menos 5 elevado a 3 dá 125. Na verdade, dá menos 125. Menos 125. Que, a propósito, não existe raiz quadrada de número negativo. Esse é o símbolo para não existe, tá bom? Não existe raiz quadrada para número negativo. Muito bem, pessoal. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Na próxima aula eu explico melhor aqui as potências em que os expoentes são frações. Então, nos vemos na próxima aula.